Do livro Fonte Viva, com mensagens do Espírito de Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. Mensagem quinta. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "Vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Mensagem quinta. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa saudação também aos internautas que nos acompanham. Queremos, inicialmente, dar um aviso que foi nos sugerido pela presidência da casa em relação ao uso de máscaras. As autoridades sanitárias, apesar de terem liberado, recomendam o uso em ambientes fechados. E nós daqui da casa seguimos nessa linha, né? Recomendamos o uso aqui dentro. Não que seja proibido, mas seria o ideal, com essa crescente onda aí que está, né, voltando, o ideal seria o uso da máscara em ambientes fechados. Nós agradecemos pela compreensão. Amparados pelo amor do Cristo Jesus, vamos dar início à reunião da noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo amparo e proteção, para que sejamos inspirados na compreensão do Evangelho do Cristo Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nossa prece. Senhor, é chegado o momento em que meu espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor,
Sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que a minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender, para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama, de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós. Sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir, sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em nós, Senhor. Que assim seja. Vamos vibrar nesse momento para toda a humanidade, para todas as pessoas, nossos irmãos que partilham conosco essa experiência terrena, pedindo luz em favor de todo o planeta Terra, de todo o cosmos, de todo o universo. Todos os planetas são nossos irmãos e a luz divina abrange a toda a sua criação. Pedimos em favor de todas as crenças religiosas, católicos, evangélicos, espíritas, todas as demais. Pedimos ainda àqueles nossos irmãos que ainda não despertaram para as realidades da vida maior. Que a misericórdia e o amor do Cristo Jesus possam envolver a todos. Pedimos em favor da nossa casa de oração e radiação espírita cristã para todas as obras sociais, assistenciais, educacionais, para todos os assistidos, voluntários, trabalhadores, colaboradores, todos aqueles que colaboram para que essa casa seja tão abençoada e nos traga as oportunidades de aprendizado e de evolução espiritual. Pedimos ainda em favor dos nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, que eles recebam o nosso abraço fraterno e amigo nesse momento. Passamos agora na prece falada, a prece cantada. Hoje o hino a Emmanuel. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascadas sobre os seus leitos de granito. Canta o sol, também a lua, cantam a terra, o céu e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de belezas que nos empolga e nos seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel,
Para o primeiro estudo da noite de hoje, nossa irmã Aurelene vai fazer para nós a leitura e o comentário da questão 504 e 504A do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, né? Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 504. Allan Kardec indaga: poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo de guarda? Resposta: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? E a subpergunta 504A: como então podemos invocar se não o conhecemos? E os espíritos, respondem: dai-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Bom, em todo esse capítulo que a gente está aprendendo sobre o anjo da guarda, agora Kardec indaga sobre o nome, Qual que seria o nome do nosso anjo da guarda, Se imaginarmos que todos nós, que é uma verdade, todos nós temos o nosso espírito protetor, então, quando Kardec faz essa pergunta, os espíritos respondem: qual o nome, quantos espíritos, milhares, milhões de espíritos protetores? A maioria a gente não conhece, são espíritos que nos acompanham, que nós conhecemos de outras vidas ou do plano espiritual, mas qual a importância de saber o nome desse espírito? Ele pode ter qualquer nome, qualquer um nome pode lhe caber, entendeu? Que não tem essa necessidade da gente saber o nome desse espírito amigo que está do nosso lado. Aí os espíritos dizem a Kardec: pode chamá-lo por qualquer nome, pode chamar de um nome que vocês admiram, de um nome de um santo, de um espírito venerável, que isso não tem problema nenhum. O que importa é o sentimento, quando a gente faz uma rogativa, quando a gente pede a intercessão do nosso espírito protetor, não é o nome que vai importar, é aquilo, é o sentimento que a gente está colocando na rogativa, como a gente está pedindo que esse espírito nos ajudem. Nós sabemos que esse amigo espiritual está sempre do nosso lado, ele está nos intuindo, ele conversa com a gente quando a gente permite. A maioria das vezes, a gente não dá brecha para que ele se faça mais presente. Ele não está se importando se eu o chamo de Bezerra de Menezes ou se eu dou a ele o nome de um santo da Igreja Católica. O que importa para ele é o sentimento que eu tenho por ele. Quando eu faço uma prece e peço a intercessão dele, aquilo que eu estou pedindo na prece e como eu estou direcionando essas palavras. Quem aqui já escutou as palestras do Divaldo sabe que uma das preocupações que o Divaldo também tinha era de saber o nome do espírito protetor dele. Ele já contou essa história e tem num livro que conta a trajetória do Divaldo, da jornalista Ana Landim, e ela diz que o Divaldo no início via a mentora Joana de Ângeles por aquele halo, ele não definia se era um espírito de homem ou de mulher. E aí um dia ele pergunta, escuta, como que é seu nome? Como é que eu me dirijo a você? Aí a Joana de Ângeles responde: chama-me de um espírito amigo. E depois de muitos anos é que ela contou para o Divaldo o nome dela. Então, quer dizer que para ela não importava, importava o que o Divaldo estava fazendo, o bem que ele estava proporcionando e o trabalho que eles estavam desenvolvendo juntos. A gente sabe também que quando a gente faz uma rogativa para determinado espírito,
se aquele espírito não tem condição de nos atender, a nossa prece, ela é captada pelos espíritos bons e eles nos respondem. Tem um livro do André Luiz, chamado Entre a Terra e o Céu, que quando ele fala sobre a prece, sobre as preces que nós fazemos, eles falam lá que muitas vezes a gente direciona a nossa prece para um espírito familiar. No caso, era um espírito familiar que não tinha condições de ajudar, não tinha condições de atender a rogativa. E que os espíritos bons, como nos diz o Livro dos Espíritos, eles estão todos sintonizados, eles percebem a nossa rogativa e nos ajudam, sem nenhuma necessidade de ser nomeados por nós. Então, o que vale sempre é o nosso sentimento, é a nossa intenção, porque o nome não importa. Muita paz. Nossa gratidão à nossa irmã Aurelene, que Deus abençoe. E para o Evangelho da noite de hoje, estamos recebendo com muita alegria nosso irmão Emídio, brasileiro, e o tema é Reflexões à Luz do Evangelho. O livro é o Livro dos Evangelhos, de autoria dele mesmo, Emídio Silva Falcão, brasileiro. Caiu aqui no capítulo 12, que é Ressurgimento, Aparições e Ascensão de Jesus. Item 12.9, os apóstolos recusam o testemunho das mulheres. Lucas 24, 9 e 12, João 22, 10. Correndo, voltaram do sepulcro e anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareceram desvario. Por isso, não lhes deram crédito. Disseram, pois, a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Levantando-se, saiu Pedro com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu no chão os panos de linho, mas não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e, inclinando-se, entrou no sepulcro, e viu no chão os panos de linho, o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não compreendiam a Escritura que ele devia ressuscitar dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Pedro voltou para casa muito surpreso com o que havia acontecido. Meus irmãos, muita paz. Quando nós refletimos a respeito das passagens que ocorreram, os episódios após a crucificação, nós ficamos a buscar informações, considerações, raciocínios, teorias sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus após a crucificação. Motivo de muita polêmica. Teria Jesus um corpo físico, de carne e osso? Ou teria Jesus um corpo fluídico?
O fato é que Jesus teve um corpo de carne e osso, mas ele tinha poderes para materializar e se desmaterializar. As mulheres, Maria Madalena, estiveram ali no sepulcro e o encontraram vazio. E questionaram e choraram: onde colocaram o corpo do meu mestre? E ela, Maria Madalena, ali se encontrava naquele mistério. Foram até os discípulos. A mensagem da ressurreição foi designada para que fosse encaminhada por meio da mulher. E os discípulos, provavelmente enciumados, porque sabiam de que aquele episódio iria acontecer, eles não acreditaram, duvidaram, zombaram. No entanto, Pedro e João, que tinham a responsabilidade, Simão Pedro, de conduzir o colegiado após a morte de Jesus, queria verificar. Foram até o sepulcro e, chegando lá, apenas encontraram o sudário, ou seja, o lençol que envolveu o nosso mestre e que foi organizado por meio de Nicodemos e José de Arimateia. E a sensação, a curiosidade, a vontade ou a apreensão foram correndo. Isso nos lembra que tempos depois, quando estavam a pescar, alguém viu o Senhor às margens e logo Pedro se despiu e foi nadando com alegria. Ou seja, os discípulos de Jesus sempre o buscavam com vontade, com motivação, com uma certa apreensão, mas naquele momento com alegria. João, mais novo, tinha em torno de 16 a 17 anos, foi à frente. E Pedro, com 30 e poucos anos, um pouco mais velho, bem mais velho, foi atrás. E o Evangelho tem o cuidado de mostrar que eles foram correndo. E o detalhe, João à frente. Porque quem toca nesse assunto é o próprio João. Chegando lá, encontraram o sepulcro vazio. Ou seja, a profecia da ressurreição havia se cumprido. Mas a partir daquele momento, Jesus não se apresentaria com aquele mesmo corpo, aquele corpo gerado no ventre de Maria, mas agora com corpo fluídico, agora com seu perispírito, de tal modo que ele podia aparecer e desaparecer, de tal modo que os discípulos o viam, mas não o reconheciam, como aconteceu em Emaús. Jesus conversava com os discípulos de Emaús, mas eles não o reconheceram. Então aquele não era mais aquele corpo. E o que aconteceu com o corpo de Jesus? Provavelmente ele desmaterializou aquele corpo. Tinha poderes para isso, mas ele fechou o ciclo biológico. O ciclo biológico daquele corpo carnal foi fechado na cruz. Agora se abre um ciclo de corpo espiritual, que podia se materializar, que também podia, aquele espírito agora no corpo materializado, também podia, inclusive, se alimentar. Mas o que aprendemos nessa mensagem? A respeito das origens. Ali começa, com o sepulcro vazio, uma nova história. O sepulcro simboliza as vivências espirituais. Quando o espírito reencarna, ele vem com um vazio, e é o vazio do esquecimento.
Ele não se recorda do que aconteceu no passado, porque assim é necessário. O sepulcro vazio simboliza a necessidade do espírito do recomeço, de saber fechar um ciclo, abrir um novo ciclo para novos processos evolutivos. O nosso mestre passou por isso. O sepulcro tinha que estar vazio. O nosso passado, temporariamente, terá de estar vazio. Porque se nós lembrarmos dos nossos passados criminosos, dos nossos equívocos, mais erros do que acertos, não teríamos equilíbrio na presente encarnação. Então, o processo reencarnatório é um processo de nova oportunidade, para que o espírito, inclusive, tenha a sensação de que nunca fez mal a alguém, para que tenha a sensação dos reencontros em relação aos seus desafetos do passado. E agora se reencontra desafetos do passado, afetos do passado também, mas o sepulcro, ou seja, a lembrança está vazia. É preciso que nós nos esvaziemos para que uma nova história ocorra. Esse é o processo da natureza. A cada manhã, a cada movimento de rotação, há bilhões de anos a Terra gira em torno de si mesma, fazendo com que surja um alvorecer, mais um novo dia, e o entardecer, mais uma nova noite, para que através do ciclo de abertura e de fechamento de evolução, o espírito se renova e saia dos mecanismos reencarnatórios em mundos corpóreos para passar para outros níveis de evolução em mundos extracorpóreos. Mas a mensagem foi da mulher. E a mulher tem uma função e continua tendo a função por intermédio da maternidade para dizer, agora o útero está vazio. E aqui se encontra mais uma nova oportunidade dada para esse espírito. Imaginemos o que poderia ter passado na cabeça de Pedro, indo ao encontro. Evidente que Pedro acreditou, evidente que João acreditou, mas nós nos perguntamos, por que os outros 9 não foram? Eram 11, porque Judas já havia se afastado. Por que somente Pedro e João foram até o sepulcro? Onde estaria a curiosidade dos outros 9? Onde estaria Natanael, Tomé, Bartolomeu? Por que o Tiago maior, o Tiago menor? Por que os Tiagos não foram? O filho de Zebedeu, o filho de Alfeu? E sim, Simão Barjonas. E sim, João, o evangelista. Por que 2? Porque ali estavam em missão. O Senhor sempre, quando designava as viagens, iam sempre aos pares. Os 2. Vocês vão e vão trazer a mensagem. E Pedro voltou. E voltou feliz. Continua a mensagem. Ele voltou feliz, porque ele sabia que o Senhor havia retornado do mundo dos mortos, ou seja, do ciclo da desencarnação. Então Pedro voltou feliz e levou essa notícia aos outros 9, confirmando, e não só aos 9, mas a outros tantos, dezenas, olha, o Senhor está vivo. Maria viu Madalena, um anjo, que ali se encontrava e a questionou. Por que procura entre os mortos quem está vivo? E aí ele teve a oportunidade de se revelar a Madalena. O primeiro ser, depois da crucificação, que viu Jesus foi uma mulher corajosa. Maria Madalena não foi uma meretriz. Foi uma mulher sofrida, que passou por um processo obsessivo de longo tempo, mas que se renovou pela fé e pelo amor em Jesus. E quando ela queria se aproximar um pouco mais, ele disse,
não me toques. Não se tratava ali de um corpo comum, porque ainda não foi ao Pai. Ou seja, aquele era um momento em que a emoção não poderia superar a razão. Mesmo Maria envolvida em lágrimas, em gratidão, em afeto, ela que pegou o corpo de Jesus e ungiu ali para poder ser sepultado. E ele, a partir dali, passou a aparecer e reaparecer várias vezes. Esse é o momento da redenção. O momento que o nosso Mestre sai do casulo de um processo encarnatório para um outro momento, o momento da esperança. Meus amigos, todos nós carregamos as nossas cruzes. Em algum momento somos crucificados, mas ao mesmo tempo, em outros momentos, precisamos ressurgir das cinzas, da cruz, do túmulo. E essa mudança, esse novo tempo, deve ser o tempo de uma renovação espiritual, de uma motivação espiritual. Estamos saindo de uma pandemia, o sepulcro está vazio, as pessoas estão saindo de suas casas, as pessoas estão com novos projetos, muitos lamentam as perdas de entes queridos, as distâncias, as desencarnações. Quem aqui não conhece alguém que não se foi devido à Covid? Então, estamos saindo de um processo delicado, difícil, o medo da morte, o medo da perda. Ou seja, nesses 2 anos, enfrentamos muitos medos, e os efeitos colaterais existem em todos nós. Estamos ainda envolvidos na penumbra, na névoa, e esses 2 anos, com esse terceiro, 2022, esses 3 anos serão lembrados até o final desse século. E quando nós levarmos as boas notícias às próximas gerações, muitos duvidarão do que aconteceu nesses 3 anos. Muitos não acreditarão e farão pesquisas e se escreverá textos. Muitos contarão em formas de filmes, de livros, suas experiências nesse momento. E muitos não acreditarão nessas histórias. Não é possível. Porque todo esse medo, e quando compararem as pandemias, vão perceber que muito pouca gente morreu agora em comparação, por exemplo, com outras pandemias que assolaram a humanidade em outros séculos. A ressurreição de Jesus simboliza a vitória do bem sobre o mal. Não poderia fechar o ciclo na cruz. A história não termina na cruz. A história não termina com sofrimento. A história não termina com a vitória do egoísmo, com as mãos lavadas do Império Romano. A história não poderia ser concluída com o engano de Judas, com a negação de Pedro, com a indiferença ou o medo dos discípulos. A história não poderia terminar ao meio-dia, no Gólgota, em Jerusalém, no templo fechado, ali, no momento, trovoadas, naquele momento, chuvas, o céu escureceu. O fim do Evangelho não poderia ser aquele. O Antigo Testamento, a Gênese, Levítico, Eclesiastes, os livros, os Juízes, o livro de Esther, os livros da Bíblia do Antigo Testamento, todos foram construídos para o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros evangelhos foram escritos, é verdade, mas esses, graças aos nossos irmãos das igrejas dos primeiros tempos, esses são os mais completos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos mais completos. Toda a Bíblia existe por causa desses 4 livros, e não dos anteriores ou os posteriores,
Atos dos Apóstolos, as epístolas ou até Apocalipse. As Escrituras Sagradas existem para moldurar Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, Jesus, a vida de Jesus. Então, a vida de Jesus, ele recomeça através de 3 princípios: o túmulo vazio, a alegria das mulheres e a curiosidade e a incredulidade dos discípulos. A incredulidade dos discípulos. Por que não acreditaram naquelas mulheres que durante algum tempo ou muito tempo seguiram o Mestre? Elas eram discípulas de Jesus. Não acreditaram, não porque duvidaram, mas porque queriam confirmar. A dúvida da confirmação. E isso nos leva a uma reflexão a respeito das nossas convicções. Não se pode confiar numa convicção que não foi investigada. Não se pode confiar numa convicção que não foi testada. Nós acreditamos em Deus, mas de onde vem essa crença? Dos livros? Das palavras de alguém? Dos líderes religiosos? Se nós acreditamos em Deus, devido a isso, a nossa crença, a nossa fé é vulnerável. Não podemos acreditar em Deus porque alguém falou, porque alguém escreveu, porque tem um livro que trata, porque a família recomendou. Isso pode ser bom no início, mas essa crença é fragilizada. Ela não suporta grandes testemunhos. Ela não suporta grandes sofrimentos. E o que devemos fazer? Buscarmos a ciência. Olharmos para o firmamento, observarmos as estrelas e irmos além das estrelas. Verificarmos o que a astronomia encontrou até agora. Bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de corpos celestes, de estrelas, de planetas, trilhões. Tem mais corpos celestes do que grãos de areia na Terra. E nós nos perguntamos, seguindo o axioma da própria ciência, como diz Kardec, não há efeito sem causa. Procurai, como diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A doutrina espírita nos traz uma fé com fundamento, uma fé que não se abala, porque ela se firma nos fatos, e não nas teorias teológicas. E os fatos estão na ciência, os fatos estão na criação, no mundo do macrocosmos. A Via Láctea, por exemplo, com 940 quatrilhões de quilômetros, um diâmetro médio que vai de 15 a 30 quatrilhões de quilômetros, que tem mais de 100 bilhões de estrelas. A Via Láctea que não passa de um ponto luminoso no universo. E é apenas uma galáxia, num contexto de bilhões de galáxias. Aí sim, o indivíduo sai das reflexões por intermédio da obra de Deus e não duvidará mais dele, porque sabe que ele nos envolve. Ele é infinitamente maior do que tudo que ele criou. E o nosso grande planeta Terra, e a nossa grande galáxia, o nosso grande sistema solar, não passam de um micro-organismo solto no universo diante da majestade, da maravilhosa criação de Deus. É o momento da fé. A doutrina espírita nos traz uma fé com fundamento na ciência, com fundamento na verdade. E por isso que não se pode confiar numa convicção que não se fundamenta na dúvida. Na dúvida. É a dúvida que nos leva à fé. Muitas vezes nós questionamos, mas de onde vem essa fé? Claro que existe uma fé inata, um sentimento inato da existência de Deus.
mas é preciso se renovar. Voltarmos ao paraíso perdido das nossas dúvidas e incertezas e continuarmos com nossos estudos para que aí sim, através do estudo e do encontro da verdade, nos libertemos da incredulidade do subconsciente. Nós acreditamos, mas muitas vezes os nossos subconscientes duvidam, como aconteceu com Simão Pedro, caminhando sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas, tal qual fez Jesus, mas em algum momento ele duvidou, e aí quase que desencarna afogado, e pediu ajuda ao mestre, que caminhou sobre as águas e segurou Pedro, para que não morresse naquele momento. Então, nós podemos andar sobre as águas. Então é preciso que nós tomemos as nossas convicções, duvidemos até mesmo delas, mas busquemos um fundamento racional através dos fatos e não das teorias teológicas da existência de Deus. O que Pedro fez foi buscar comprovação. Ele não duvidou das mulheres, mas ele gostaria de verificar, porque o papel maior de Simão Pedro foi de conduzir o seu colegiado. Não foi dado a Maria Madalena a missão de conduzir o colegiado de Jesus, de conduzir, entre aspas, a igreja do caminho, a casa do caminho de Jerusalém. Por isso que o chefe do comando apostolar, aquele que organizaria, aquele que acalmaria Paulo nos seus momentos, aquele que conseguiria, através da sua diplomacia, acalmar as ovelhas de Jesus, ele que tinha que trazer aquela missão, ou melhor, aquela mensagem de que realmente o túmulo estava vazio. O que as mulheres fizeram foi sobre a recomendação de Jesus. O que Madalena fez foi atender a um pedido de Jesus. Vai e diga aos meus discípulos, aos apóstolos, que eu estou aqui. E elas foram com felicidade. A mensagem informal. Mas depois Pedro volta, aí a mensagem foi formal. Ali estava o líder designado por Jesus para conduzir as suas ovelhas. Então a palavra de Pedro passou a ser a palavra oficial. Realmente o Cristo voltou. Realmente a profecia aconteceu. Meus amigos, todos nós estamos em momentos diversos, fechando e abrindo novos ciclos. Na cruz e na ressurreição, deixando os nossos túmulos vazios. Não moremos em nossos túmulos. Túmulo não é lugar de moradia. Túmulo é lugar de sepultamento, lugar de morte, lugar dos mortos. E nós não pertencemos a túmulos alguns. Evidente que ao longo desse planeta, alguns ou muitos túmulos existem, mas antes disso, não se enterrava, mas se cremava, se queimava. Então muitas fogueiras foram abertas para que os nossos corpos de outras existências fossem queimados. Mas em outros momentos encarnatórios, existem inúmeros túmulos com os nossos inúmeros nomes de outras vidas, de outras encarnações. Mas não nos prendamos aos túmulos. Não nos prendamos, não olhemos para trás. O momento agora é de olhar para frente. O momento agora é de aparecer para os discípulos, de buscar novas oportunidades, de focar nos objetivos, para que nós tenhamos condições verdadeiramente de prosseguir o processo evolutivo intelecto-moral e não mais permanecermos na tristeza do estacionamento evolutivo. O túmulo tem que estar vazio, para que o espírito possa estar pleno dessa fé infinita do nosso Pai. Em algum momento, é verdade, olhamos para trás. Em alguns momentos, é verdade, nós duvidamos. Em alguns momentos, é verdade, a dor é tão grande que nós chegamos até a pensar, meu Deus, o Senhor existe mesmo? É tanta dor, é tanto sofrimento, que eu não sei o que fazer. Ou seja, muitas vezes o espírito tem que se esvaziar para poder se locupletar, para poder se encher, se planificar
da grandeza divina. Meus irmãos, todos nós somos projetos de sucesso, somos projetos de êxito. Ninguém está condenado, ninguém foi criado para uma condenação eterna de um estacionamento espiritual. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita, fazer com que saiamos dos túmulos e possamos ressurgir cada vez mais em espírito, limpando o perispírito, purificando e iluminando a todos. E vem o sentido da caridade, da solidariedade, da ajuda. Poderíamos, evidente, estar em planetas melhores, mas também poderíamos estar em planetas piores. Poderíamos vivenciar experiências ainda mais traumatizantes, mas ainda vivemos num planeta de provas e expiações. E levará muito tempo ainda como planeta de provas e expiações. É uma ilusão pensar que estamos próximos de um planeta de regeneração. Milhões e milhões morrem por dia devido à fome. Ainda se mata pela fome, ainda se morre pela fome. Então um planeta desse, enquanto existir tanta fome, ele provavelmente continuará na categoria de provas e de expiações. Num planeta onde a injustiça ainda impera sobre a justiça, prosseguirá. Mas mesmo assim, ainda assim, tenhamos carinho e cuidado com essa casa que nos acolhe. Ainda assim, espíritos maravilhosos que poderiam deixar esse planeta e dizer, agora eu vou para outros mundos, eles olham e cuidam. Evidente que agora estão iluminados. O próprio Mestre saiu das esferas superiores para estar aqui, nesse formigueiro humano, diante dessas pessoas tão ignorantes que somos nós, para poder levar a chama do amor de Deus. Jesus marcou, trazendo o nosso Pai na condição de ser de justiça, mas também de amor. Não desistamos de nós, não desistamos dos nossos entes queridos, não desistamos das nossas vidas, não desistamos da alegria, da esperança, da fé, não desistamos do amor, não desistamos do perdão, não desistamos dessa renovação espiritual, porque Jesus não desistiu de nós, mesmo depois que nós o crucificamos. Ele continua aqui, em todos os instantes, como o sol que ilumina toda a terra. Jesus ilumina toda a terra como o grande sol espiritual. É um espírito de primeira grandeza. E confiemos nisso, porque aquele que perseverar até o fim, nessa certeza, certamente ganhará, certamente sairá vitorioso, certamente adiará muitos processos de sofrimento nessa existência ou em outras mais. Não desistamos das nossas cruzes, mas tomemos cuidados com as cruzes do outro. Devemos ajudar o outro a levantar com sua cruz, mas não podemos carregar a cruz do outro, porque a cruz do outro só pertence ao outro. Não dá para colocar dois corpos numa mesma cruz. A cruz de cada um é a sua própria condição espiritual. A cruz de cada um é a sua própria vivência, o seu próprio nível, a sua própria imperfeição. Mas utilizemos das imperfeições como força. Transforme o seu orgulho em vontade de vencer. Transforme o seu egoísmo em vontade de crescer. Transforme todas as suas imperfeições num motor propulsor, porque, na verdade, a treva é apenas a ausência da luz. Ou seja, até mesmo as nossas imperfeições podem ser os grandes agentes para a nossa evolução, para alavancarmos a nossa evolução. Por isso, agradeçamos a Deus pelas virtudes que temos, pelas deficiências que temos, pelas limitações que temos, e vamos unir tudo isso, e vamos descer da cruz, e vamos prosseguir caminhando sobre as águas. Muita paz a todos, e até a próxima. Nossa gratidão ao nosso irmão Emídio,
pelo alto teor da sua palestra, teor espiritual, que Jesus continue inspirando-o para que ele continue sendo esse instrumento de divulgação do Evangelho para todos nós. Vamos passar agora para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento da transmissão dos passes curadores. Hoje, de forma coletiva ainda. Pedimos aos nossos irmãos médios que se posicionem aqui à frente do palco. E aos nossos irmãos assistidos, pedimos que se coloquem de uma maneira receptiva, sentando comodamente nas cadeiras. Fechando os olhos levemente, sem franzir a testa. Buscando uma posição de oração, para que possamos ser receptivos à transmissão dos passes curadores. Meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim, eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou com teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade, flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Que os mensageiros do Cristo possam nos fazer instrumentos para a transmissão dos passes da noite de hoje, trazendo a sua misericórdia, a sua bondade, iluminando a todos os nossos corações aflitos, carentes de saúde física e espiritual. Que essa luz do Cristo que está em nós possa nos trazer a serenidade, aumentar a nossa fé, na certeza que Deus cuida de cada um de nós a todos os instantes. Que possamos nos sentir melhores, acolhidos e amparados por essa luz abençoada do Cristo Jesus. Agradecendo pela assistência recebida, damos por finalizada a transmissão dos passos de hoje. Gratidão, Senhor. Vamos meditar um pouco mais com Carlos Torres Pastorino no livro Minutos de Sabedoria. Lição 109. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida, não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Vamos aproveitar ainda esses momentos amorosos que desfrutamos nesse momento, para vibrar em favor dos nossos irmãos que nos pedem prece, cujos nomes estão nos cadernos de orações, aqueles nomes também que estão em nossa mente nesse momento, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que queremos auxiliar, as pessoas que amamos, familiares, parentes, amigos, todos aqueles que queremos bem, que recebam
essa vibração amorosa do nosso coração nesse momento. Rogando a Jesus também em favor dos nossos lares, nossos familiares. Agradecendo por termos um lar para voltar no final do dia, depois do trabalho. Uma família que nos acolhe, que nos dá a sustentação para a continuação da nossa missão aqui na Terra. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas. Para fazer a nossa prece final, convidamos o nosso irmão Sebastião. Queridos irmãozinhos, inicialmente, agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia de aprendizado. Que todas as dificuldades que nos alcançaram lá fora nos tragam entendimento, discernimento, desprendimento, mas, sobretudo, sabedoria, para compreendermos os desígnios e a vontade de nosso Pai Criador. Deus está sempre conosco, nunca desampara nenhum de seus filhos e sabe muito bem o de que nós necessitamos para alcançarmos a nossa felicidade. Que em todos os momentos de dificuldade, olhemos para o alto, confiemos na providência divina e façamos o melhor para compreendermos todos os obstáculos que nos chegam. Confiantes na misericórdia de Deus, que nos concede seu Filho amado para nos auxiliar, para nos orientar, nosso anjo de guarda que está sempre presente junto de nós, nunca desampara nenhum de nós, onde estivermos. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. E é com esta prece, e mais com o coração do que com as palavras, possamos sentir e repetir. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Que assim seja.